Essa é a nossa sexta aula síncrona da disciplina de instrumentação e controle de bioprocessos desse segundo período letivo do ano de 2020. Tudo bem? Hoje eu falarei sobre medição de pressão. Os elementos mecânicos para a medição de pressão são classificados em elementos de medição direta de pressão e elementos elásticos de medição de pressão que se baseiam na deformação de sólidos. Então você já tem muita experiência com respeito ao conhecimento de elementos de medição direta de pressão, porque eles são aqueles nos quais a pressão é medida comparando-se a mesma com uma pressão exercida pela coluna de líquido com uma densidade e uma altura conhecidas. Então a gente tem o manômetro de tubo em U, manômetro de tubo inclinado, que são dispositivos que vocês já conhecem das disciplinas de finanças de transporte e afins. Então, como a gente sabe, no manômetro de tubo em U, a gente tem uma determinada pressão que se contrapõe, né, a uma pressão exercida por uma camada de líquido, por uma altura de líquido. Tá certo? Essa altura aqui, ela vai variar de forma a exercer a pressão, e a pressão total aqui vai ser ρGH. Vai ser a massa específica do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna. Tá certo? No caso, desse caso específico, como eu tenho a pressão atmosférica aqui em cima, mais pressão atmosférica vai ser igual à pressão desconhecida P minúsculo. Certo? Bom, a gente pode usar um manômetro inclinado de pressão diferencial. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem duas tomadas de pressão, tá certo? E a gente quer medir o ΔP. E aí, o que acontece? Quando a gente tem a escala inclinada, essa escala inclinada aqui, no ângulo alfa, tá certo? Esse cateto aqui oposto, tá? A tangente de alfa vai ser igual ao cateto com altura aqui h sobre essa distância aqui. Então, que eu vou chamar de B. Né? Quando eu paro para pensar que essa distância h aqui ela é obtida a partir dessa relação que existe entre a hipotenusa aqui, que eu vou chamar de hipotenusa de C, tá certo? Se eu pegar e multiplicar cosseno, cateto oposto a seno, desculpa, seno de alfa vezes a hipotenusa C, eu vou ter a altura H. Então, observem que a gente pode aumentar a sensibilidade do manômetro de coluna se a gente inclinar o tubo. Quando a gente inclinar, a gente vai ter uma distância percorrida pelo líquido maior na hipotenusa, mas em compensação vai equivaler à mesma altura vertical. Então nós conseguimos aumentar a sensibilidade, né, e a precisão usando, tá certo, a inclinação do manômetro. Aumentar a sensibilidade para medir pressões menores e também a precisão, porque eu vou conseguir ter mais casas para medir o comprimento linear na faixa inclinada. Bom, além disso, existem os manômetros de tubo em U com dois diâmetros diferentes. Então, o que acontece aqui? Eu tenho a tomada de pressão está aqui, e essa pressão é aplicada sobre esse diâmetro maior, D maiúsculo. E na coluna de líquido aqui eu tenho D minúsculo. O que acaba acontecendo? Por causa dessa relação entre as áreas que são aplicadas, porque as pressões são iguais. As pressões são iguais, né? Como as pressões são iguais, a pressão exercida aqui e a pressão exercida aqui é a mesma, essa pressão aqui, vezes essa área que é maior, né, ela caracteriza uma determinada força, tá certo? E essa força é equivalente à força do lado de cá, onde eu tenho peso exercido sobre uma área menor. Então, observe, existe um jogo de áreas que faz com que a gente consiga equilibrar uma pressão maior, aplicando essa pressão maior, numa área menor. Então, numa área maior. Então, o que acontece? Eu tenho que a pressão P desconhecida vezes a área associada ao diâmetro grande tem que ser igual à pressão da coluna vezes a área do diâmetro menor.
Como se eu considerar que isso aqui seja circular, a área vai ser πd2 sobre 4. Então aqui eu vou ter que P vezes πd2 sobre 4 é igual à pressão da coluna vezes π d minúsculo ao quadrado sobre 4. Simplificando de cada lado, eu vou ver que existe uma relação entre a pressão da coluna de líquido, que vai ser igual à pressão, a pressão que eu quero, na realidade, vou isolar ela, a pressão maiúscula, vai ser igual à pressão da coluna que eu leio, vezes o diâmetro menor ao quadrado, sobre o diâmetro maior, maiúsculo, elevado ao quadrado. Então existe essa relação aqui. E a gente aplica esse conceito, essa ideia, essa concepção de instrumento, quando a gente quer medir pressões que são difíceis de medir, porque são pressões muito grandes, com coluna de mercúrio, ou com coluna de líquido. Tá? Bom, só que meu intuito não era falar sobre elementos de medição direta de pressão, mas sim sobre elementos elásticos, que isso é relativa novidade para vocês. Relativa porque vocês conhecem o manômetro de Bourdon. Mas vamos lá. Os elementos mecânicos elásticos de medição de pressão se baseiam no princípio da lei de Hooke, que, em 1676, faz tempo, estabeleceu que a relação entre a força aplicada em um corpo e a deformação por ele sofrida é que existe uma relação proporcional entre o módulo da força aplicada, né, e existe uma constante, que a gente chama constante da lei de Hooke, aqui eu escrevi Hooke minúsculo, desculpa, vezes a deformação que eu vou chamar de epsilon. Então, quando eu tenho uma mola, por exemplo, a força aplicada na mola, se a mola está com uma deformação perfeitamente elástica, o que eu tenho? Eu tenho que a força aplicada na mola vai ser proporcional à deformação da mola. Tá? Bom, a deformação pode ser dividida em elástica, que é determinada pelo princípio, pelo limite de elasticidade, ou plástica, que é permanente. Os medidores de pressão, eles só podem funcionar em deformação elástica, certo? Deformação elástica, tá? Ou seja, eles têm que ser sempre submetidos a valores de pressão abaixo do limite de elasticidade, pois assim, cessada a força que estava submetida sobre o medidor de pressão, ele vai retornar à sua posição inicial sem uma deformação permanente. Qualquer medidor de pressão baseado na medida indireta por princípio elástico, se ocorrer deformação plástica, joga fora, não funciona mais. São dispositivos elásticos de medida de pressão o diafragma, o Foley, o tubo Bourdon espiral, o tubo Bourdon helicoidal e assim por diante. Então vamos falar dos diafragmas. Os diafragmas, eles podem ser metálicos ou não metálicos, dependendo do material que eles foram construídos. Tá? Nos metálicos, a pressão é medida com base na deflexão do próprio diafragma. No caso dos não metálicos, como eles não seguem a lei de Hooke, eles são instalados em oposição à mola calibrada ou outro elemento elástico. Tá? O objetivo, então, do diafragma, nesse caso, é apenas conter o fluido e transmitir a força resultante ao elemento elástico, que seria a mola. Tá? Então, o diafragma elástico é um dispositivo primário que se usa para medir pressões relativamente baixas. Esse dispositivo consiste em um diafragma de lâmina de metal corrugado ou de uma ou mais cápsulas soldadas entre si, de forma que cada uma das cápsulas deflexione à medida que a pressão é aplicada. A deflexão total será a soma da deflexão de todas as cápsulas. Então, vamos tentar entender primeiro o que é corrugação. Corrugação é um recurso que se usa para aumentar a resistência dos materiais. É quando a gente pega uma folha que é lisa e dobra a folha de forma que ela vai ficar mais resistente. Por exemplo, se vocês observarem latas de conservas de ervilha, essas latas elas são corrugadas. Se eu olhar do lado, assim, a lata não é lisa, tá? Ela tem corrugações aqui do lado, tá? Porque o cilindro, né, a chapa com que a lata foi feita, ela foi dobrada para que ocorressem essas corrugações. Por que essas embalagens são corrugadas? Elas são corrugadas para terem maior resistência à deformação quando elas forem sofrer processamentos térmicos. Então, esses alimentos que são processados
termicamente dentro das latas das embalagens, em lata metálica, eles são feitos com latas corrugadas. Lata de ervilha, lata de milho. Certo? Vamos dar o exemplo do diafragma metálico. Então, tá aqui, ó, eu tenho aqui o meu diafragma, tá aqui, ó, é essa lâmina. Observe que a lâmina tem esse corte aqui, isso aqui é a corrugação vista de lado. Se eu visse de topo, tá, eu teria círculos concêntricos, no caso aqui, ó, eu tenho um círculo concêntrico que ele me mostra que a lata foi dobrada. Então, essa corrugação existe para que a gente tenha resistência à flexão, maior resistência mecânica. Tá? Bom, então a pressão ela faz com que a lata se deforme e essa lata, esse metal, né, que é construído do diafragma, vai transmitir esse esforço mecânico para um ponteiro que a gente vai ler a escala. Tá certo? Então, esse aqui é um exemplo de medição de pressão com diafragma simples. Vamos ver um com cápsulas. Aqui eu tenho um com cápsulas. Tá? Tenho cápsulas metálicas. Essas cápsulas são colocadas em série para distribuir o esforço. E aí, quando a pressão entra em contato com esse metal, ele deforma o metal. E essa força, que é proporcional a essa deformação, de acordo com a lei de Hooke, vai fazer com que haja o deslocamento ponteiro e a gente vai ter a medição de pressão. Já falei que os diafragmas podem ser metálicos ou não metálicos. Né? No caso dos diafragmas não metálicos, eles são instalados em oposição à mola. Por quê? Porque a mola vai ser metálica. Então, a mola vai ser metálica, para seguir a lei de Hooke. E esse tipo de diafragma é utilizado apenas para conter a pressão do fluido do processo. Tá? Então, existem diversos materiais que podem ser usados para construir os diafragmas. No caso dos não metálicos, se usam polímeros, como, por exemplo, PVC, né, policloreto de vinila, o Teflon, né, Teflon, que é o politetrafluoretileno, certo? Não se esqueçam que quando usado para fins de construção de materiais, a gente tem o Tecnil. O Tecnil é o Teflon usado para poder fazer materiais que são usinados, passam por processo de usinagem. Usinagem, por exemplo, em torno. Tá certo? O PTFE ele é uma substância extremamente interessante, o politetrafluoretileno, porque enquanto o Teflon ele é o plástico e a substância com o menor coeficiente de atrito que a humanidade já produziu. Tá certo? Então, por isso que a gente usa panelas de Teflon. Tá? Por causa que o Teflon é um material de baixíssima aderência, porque tem o coeficiente de atrito mais baixo que existe de todos. Então, diafragmas poliméricos, diafragmas não metálicos, são feitos de PVC, que tem ótima resistência química, Teflon também tem ótima resistência química, e assim por diante. Tá? Agora, metais usados para a construção de diafragmas. Pode-se usar latão, que é a liga de cobre e zinco, bronze fosforoso, bronze é uma liga de cobre com estanho, cobre berílio, aço inox. Aço inox, não se esqueçam, aço inox é uma liga de quê? É uma liga de ferro com até 2% de carbono, mais manganês, molibdênio é MO, professor, estou desaprendendo química, e assim por diante. Tá? Astalói são 22 ligas metálicas diferentes contendo níquel. A deflexão da concha de um diafragma vai depender do quanto ela se deforma, a deflexão, de vários fatores. Do diâmetro da concha, da espessura do metal, do tipo de corrugação, do número de corrugações, da elasticidade do material, da elasticidade do módulo de Young, no ensaio que se faz de deformação, da pressão aplicada e assim por diante. Tá? Bom, como é que a gente pode modificar a sensibilidade de um diafragma? Aumentando-se o número de corrugações e diminuindo-se a sua altura. Mas, no caso, a gente vai sacrificar a linearidade da medida. A máxima sensibilidade para uma pequena defecção é obtida utilizando-se um diafragma liso, sem corrugações. Então, o que acontece? Quando eu vou medir pressões muito pequenas,
usando o diafragma, eu vou ter que usar um metal mais fino possível, sem corrugações. Ele vai se deformar bastante para a mesma força. Né? Bom, a respeito das ligas, vamos falar do Monel. Monel é a denominação de um conjunto de ligas metálicas de alta resistência mecânica e alta resistência à corrosão atmosférica, a ácidos e álcalis, e também água salgada. Tá? Tem ponto de fusão muito elevado, por volta de 2.400 graus Celsius. Monel são ligas de níquel com cobre, né? Com adição de diversos outros elementos, como ferro, manganês, silício, enxofre, titânio, alumínio, dependendo das propriedades. As ligas Monel são usadas em substituição ao aço inox. Então, observe que Monel é uma alternativa a aço inox. Em aplicações de indústria química, de indústria petrolífera, de construção naval, em aplicações de alta temperatura e alta pressão. Tá certo? Esse é Monel. Astalloy. Astalloy é uma marca registrada da Hines International. E como eu já tinha dito, são 22 tipos diferentes de ligas metálicas resistentes, fortemente resistentes à corrosão. São chamadas de superligas ou ligas de alta performance. Tá? O metal predominante nessas ligas é o níquel, tá? Onde são adicionados molibdênio, cromo, cobalto, ferro, cobre, manganês, titânio, zircônio e assim por diante. Tá? Astalloy também é uma alternativa para ambientes de extrema corrosividade. Então, a função primária é resistir a essas condições severas corrosivas em serviços de alto esforço sob altas temperaturas. Tá certo? Então, nós vamos ver Astalloy sendo usado, por exemplo, em reatores nucleares, em equipamentos de destilação, em tubulações, válvulas, tá certo? E assim por diante. Bom, como eu tinha falado sobre os diafragmas não metálicos, né, eu tinha esquecido, além do Teflon, se usa também o neoprene. Neoprene é um tipo de borracha, tá? É um tipo de borracha. O neoprene é a roupa dos surfistas e mergulhadores, tá? O neoprene, ele é o poliisocloropreno, tá? O policloropreno, tá? Que é uma estrutura de isopreno substituída no hidrogênio de baixo do isopreno com cloro, tá? Também se usa polietileno. Tá? Bom, tá aqui o desenho do diafragma não metálico. Então, o que a gente tem? O diafragma não metálico ele só isola aqui esse ambiente aqui onde vai estar o fluido que tem a pressão. E de verdade quem faz a mágica da lei de Hooke é a mola. É essa mola aqui que eu vou ter que a força aplicada da mola, o módulo da força aplicada da mola vai ser igual a K vezes a deformação epsilon, onde epsilon é a deformação. Tá? Bom, além dos diafragmas, a gente tem os foles. Foles são elementos elásticos que sofrem expansão e retração quando submetidos a pressões, sendo o movimento resultante utilizado para indicar, medir ou controlar a pressão. Os foles geralmente são confeccionados através de estrangulamentos axiais sucessivos, aplicados a um tubo metálico de parede fina e sem costura. Então o fole lembra o fole de uma gaita. Tá? Deixa eu pegar o desenho do fole, está aqui o fole. Ó. Aqui, ó. Esses aqui são foles, tá? Exemplos de foles. Quais os materiais que vão ser construídos os foles? Os materiais mais usados vão ser latão, bronze fosforoso, cobre berílio, monel, aço inox e assim por diante. Tá? A escolha do material vai depender da pressão, tá? E das condições de corrosão a que o material está exposto. Tá? Bom, Bourdon. Bourdon é muito mais usado para medição de pressão do que os diafragmas e do que os foles. Os diafragmas e os foles são usados para a construção dos dispositivos, onde essa pressão vai ser usada no próprio dispositivo. Já o Bourdon, a gente conhece o Bourdon dos equipamentos de medição de pressão que tem lá o mostrador, que tem o tubo de Bourdon. Mas, na realidade, aquilo ali que a gente vê só como se fosse um relógio. Tanto é que o trabalho de montar o manômetro de Bourdon, ele é feito com todo cuidado. Inclusive tem um vídeo no meu blog
Vocês procurem lá, construção de tubos, desculpa, de manômetros de Bourdon. Tem um vídeo lá, tá? Que eu sugiro que vocês assistam. Então, os tubos Bourdon geralmente são compostos de um tubo de seção oval, disposto na forma de um arco de circunferência, tendo uma de suas extremidades fechada e a outra extremidade aberta. Então funciona como se fosse uma língua de sogra. Sabe língua de sogra? Aquele brinquedo que a gente sopra em festa? Pois é, então a gente tem assim, ó, funciona assim, ó, como se fosse uma língua de sogra. Só que em vez de ser feito de papel, que a língua de sogra é feita de papel, é feita de metal. Então quando a pressão aumenta aqui dentro, a tendência do tubo é desenrolar. Tá? Com a pressão agindo no interior do tubo, ocorre um movimento de sua extremidade fechada. Esse movimento é transmitido através de engrenagens a um ponteiro ou um mecanismo que, por sua vez, irá indicar ou transmitir a medida de pressão. É óbvio que o tubo de Bourdon foi inventado em 1852 por Bourdon. Tá? Então está aqui o que eu estava dizendo, a tomada de pressão. E aqui está esse Bourdon, aqui é um Bourdon em letra C. Tá certo? Então a pressão vai fazer com que ele tenda a desenrolar, ele vai se deformar para cá. E aí ele vai puxar o ponteiro, ele vai puxar isso aqui vai correr. E o que vai acontecer? O ponteiro vai subir na escala. Tá certo? Então esse é um manômetro utilizado do tipo Bourdon. Então quem é o elemento primário de medição no manômetro de Bourdon? É o tubo de Bourdon. O tubo de Bourdon que é feito de metal. Tubo de Bourdon. Tá? Então o manômetro de Bourdon, né, ele é o conjunto que tem o relógio, tem o ponteiro. Agora, o elemento sensor, o elemento primário, que entra em contato com a pressão, é o tubo de Bourdon. Bom, uma aplicação interessante é o que a gente chama de pressostato. O pressostato é primo irmão do termostato. Lembra a aula passada do termostato? Pois é, a gente tem termostato lá, ele é o dispositivo que permite a gente ligar e desligar uma estufa, por exemplo, quando o material, o par bimetálico, se deforma. Né? Então a gente pode construir relés térmicos usando pares bimetálicos. Aqui eu tenho o pressostato, o primo irmão, ou seja, eu vou ligar ou desligar um contato elétrico quando a pressão variar. Então, como elemento sensor, a gente tem um Bourdon. E aqui eu tenho a tomada de pressão. Quando a pressão variar, esse pressostato é regulado para fechar um contato elétrico. Tá certo? Então a gente tem uma chave miniatura aqui dentro, tá certo? E a gente tem um parafuso para ajuste, né? E o que vai acontecer? Quando a gente tiver a variação de pressão, eu posso ligar e desligar uma bomba. Então, por exemplo, se eu moro numa residência que eu tenho aquecimento da água do banho através de junca, através de aquecimento a gás, tá certo? O que acontece? Para ligar a bomba de água que alimenta o junca, o que se faz? A gente abre a torneira do chuveiro e a pressão da água vai cair. Vai variar a pressão. Por quê? Por causa que a gente abriu e a água vai fluir. Só que essa pressão não é suficiente para alimentar o junco. Então a gente precisa de bomba. Então se coloca um pressostato na linha, esse pressostato vai deformar o Bourdon no sentido e vai ligar a bomba. E a bomba vai fazer com que a bomba vai alimentar o junco. Aí eu tomo banho. Quando acabar o banho, eu fecho a válvula. Como a bomba está ligada, a pressão vai aumentar. Quando a pressão aumentar, ela volta ao estado anterior e desliga. Então, o pressostato nada mais é do que uma chave de pressão. Tá certo? O pressostato pode ser usado para automatizar a ligação e o desligamento de uma bomba, porque ele funciona como se fosse uma chave de pressão. Tá certo? Ele detecta a variação de pressão de uma linha. E eu consigo ligar ou desligar uma bomba usando um pressostato. Bom, quais são os materiais e as aplicações típicas para Bourdon? Tá? Então a gente pode usar latão cartridge, bronze fosforoso, bronze silício, o aço inox 304 ou o aço inox 316. Tá certo? Não esquecendo que o aço inox 316 é aquele que difere do 304 porque ele tem molibdênio, tem 3% de molibdênio, fundamentalmente. Tá certo? Então a gente tem uma parcela significativa no aço inox de
molibdênio no aço 316. Tá certo? Ele torna ele muito mais resistente à corrosão. Então, latão é usado em pressões baixas, até 500 psi. 500 psi dividido por 15 vai dar algo em torno de uns 33, 34 bar, mais ou menos. Tá certo? Observe que o latão ele é muito mais deformável do que o aço inox. Então ele vai ser usado em pressões baixas, abaixo de 500 psi. O latão cartridge ele vai ser utilizado em pressões baixas também e ele tem baixa esterese. O que é esterese? Esterese é a característica que tem o material de não voltar à sua condição inicial. Então o que acontece? Toda vez que eu tenho um fenômeno, que é um fenômeno que seja reversível, se ele deixar de ser reversível, eu tenho presente a esterese. Então, baixa esterese significa que o material consegue ter essa deformação elástica de maneira fácil, tá certo? Ou seja, ele não fica com deformação permanente. Bronze fosforoso é utilizado também em pressões baixas, tá? Porque ele tem boa resistência à corrosão. E assim por diante. A gente tem várias aplicações de vários metais diferentes para vários tubos de Bourdon. Aqui a gente está escolhendo qual o tubo de Bourdon que vai ser usado para o manômetro de Bourdon. Bom, se eu tenho metal e se eu tenho uma variação de temperatura, o módulo de elasticidade de um material depende da temperatura. Então, dependendo da temperatura de operação do tubo Bourdon, ele pode perder parte de suas características ou variar suas características. Então, a gente vai compensar essa variação de temperatura. Então, as variações na temperatura ambiente são responsáveis por alterações na deflexão do tubo Bourdon. A maioria dos materiais elásticos tem o seu módulo de elasticidade de Young diminuído com a temperatura, ou seja, fica mais fácil deformar o material. Então, o que vai acontecer? Observe. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte situação, que eu tenho uma temperatura maior do que eu deveria nesse caso aqui. Está aqui a pressão, está aqui a letra C. O material vai se deformar mais do que deveria. Então, ele vai puxar mais para cima esse ponteiro. Então, para compensar, a gente usa um bimetálico. De forma que, se eu colocar aqui o material de coeficiente de dilatação α1 e aqui o material de coeficiente de dilatação α2, o ponteiro tem que ser puxado para baixo. Então, para ele ser puxado para baixo, como ele vai ser puxado para cima lá, eu preciso ir no sentido contrário, né? Então, nesse caso aqui, com esse ângulo aqui, eu preciso que o α2 seja menor do que o α1, porque aí ele vai envergar assim e vai compensar o efeito. Deixa eu ver se está certo. Não, tem que ser o α1 menor que o α2. O α1 menor que o α2, porque aí ele vai envergar para baixo, né? E vai compensar o efeito do outro para cima. Então, o que é compensação de temperatura? Compensação de temperatura é um efeito, é um recurso que qualquer equipamento de medida tem, que pode vir a ter, e que sua implementação vai depender de caso a caso, né? Ele pode ser, essa compensação de temperatura pode ser implementada usando recurso eletroeletrônico, pode ser usando circuito eletrônico, pode ser usando somente software, mas também pode ser feita por base de construção, como esse exemplo aqui, que é o exemplo usando o par bimetálico. Bom, tipos e formas de Bourdon. Então a gente já falou da letra C, tem o Bourdon em espiral e o Bourdon em helicoidal. Bom, qual dos três é mais resistente a maiores pressões? O helicoidal. O helicoidal vai ser usado para as pressões maiores. Por quê? Porque ele tem deformação em 3 dimensões. Os outros dois se deformam em 2 dimensões. Esse aqui se deforma em 3 dimensões. Então ele é capaz de resistir a pressões maiores, certo? Mas, por outro lado, isso sacrifica a sensibilidade. Ele é o menos sensível das 3 formas de construção de Bourdon. Então, tubo de Bourdon, não se faz só em letra C, tá? Também se faz em espiral e também se faz em helicoidal. Só lembrando, helicoidal é aquela figura que surge, né? O helicoide é aquela superfície que surge para uma hélice de um avião que anda. Então, à medida que a hélice anda, né? Ou seja, que ela se desloca no eixo do X, eu vou ter a formação de um helicoide. Tá certo? Bom,
como que eu compro? Como que eu escolho qual manômetro eu vou comprar? Não é pelo preço. Pelo preço negativo, não é pelo preço. Tá? A gente leva em consideração algumas heurísticas. Então, a primeira delas, para dimensionar o manômetro, é que a gente não pode ultrapassar 2/3 do valor máximo de medição do manômetro quando a pressão for razoavelmente constante. Não ultrapassar 2/3. Então, observe. Vamos imaginar que eu fosse comprar um manômetro de um posto de gasolina. Tá? Lá onde eu encho os pneus. Então, vamos imaginar, vamos colocar lá um limite de 40 psi para encher um pneu de carro. Tá, eu sei, eu encho o meu a 30, 32, mas vamos colocar o número 40. Tá certo? 40. Então, eu não posso ultrapassar 2/3 do valor máximo. Então, a leitura vai ser 40. Então, quanto que 40 é 2/3? Bom, eu vou pegar 40 psi e vou dividir por 2/3. Ou seja, eu vou multiplicar por 13 e dividir por 2. Vai dar 60 psi. Então, eu vou comprar um manômetro de 60 psi. Tá? Eu vou comprar no máximo de 60 psi. O que essa heurística vai me garantir? Vai me garantir que quando eu comprar um manômetro de 60 psi e ler 40 psi, que ele não vai se deformar, que ele não vai ter deformação permanente. Entenderam? É assim que funciona. Agora, se a pressão variar muito, variar bruscamente, não ultrapasse metade do valor. Então, para essa segunda heurística, se a pressão variar muito, tá? Se ela oscilar com muita frequência, muita velocidade, eu não vou poder comprar um de 60 para ler 40. Eu vou comprar um de 80 psi. Por quê? Porque 40 psi é 50% de 80. Tá certo? Então, essas duas primeiras heurísticas aqui me ajudam a dimensionar a pressão do manômetro que eu vou adquirir, a pressão máxima de leitura do manômetro que eu vou adquirir para fazer uma leitura que é, óbvio, menor do que o máximo. Bom, só para deixar claro, tá? Esses valores que eu usei são exemplos, tá? São casos hipotéticos, são exemplos. Bom, mais duas heurísticas. Equipare o manômetro caso seja submetido a golpe de Ariete. Golpe de Ariete. Golpe de Ariete é aquele caso que ocorre um surto de pressão, né, dentro de uma linha. Né? Ou seja, eu tenho uma sobrepressão. Ou a variações bruscas de pressão em grande amplitude com amortecedor de choque. Em alguns casos, utiliza os manômetros com mecanismo imerso em óleo. Então, se a gente for ver, a gente pega o manômetro ele é cheio dentro do vidro, cheio de óleo ou de glicerina. Um dos intuitos é reduzir o choque de pressão no mecanismo do tubo de Bourbon. Uma outra coisa, uma regrinha prática, tá? Que o pessoal estranha, né? O pessoal está muito acostumado com muita tecnologia, estranha essa regra aqui. Não submeter o manômetro à temperatura superior àquela que permita o toque da mão sobre sua caixa. No caso de temperaturas excessivas, deve-se utilizar sifão ou serpentina de resfriamento, que são dois acessórios que eu vou apresentar a seguir. Quando a gente coloca a mão, por exemplo, eu estou colocando a mão aqui no meu notebook, tá certo? Se eu consigo colocar a mão e ele está quentinho, ele está morno, quer dizer que nas entranhas dele, ele está fervendo. Então, isso é uma regrinha prática para a vida, tá? Se eu não consigo colocar a mão quente, o material vai estar muito quente. E o pessoal estranha muito essa regra, porque as pessoas vêm ter aula de instrumentação industrial, estão muito acostumadas com muita tecnologia. O engraçado é que são essas mesmas pessoas que no cotidiano colocam a mão na cabeça para saber se não confere. Botam a mão na cabeça dos outros para saber que não confere. Tá certo? Engraçado isso. Bom, vamos adiante. Como eu tinha falado dos acessórios, nós temos dois acessórios. Esse acessório aqui é o sifão. E essa aqui é a serpentina. Então, o que acontece? O sifão vai permitir a gente distanciar o manômetro de Bourdon de forma que ele não receba calor ou que ele não seja atingido por uma linha fria, tá certo? E observe que eu tenho que manter mais ou menos a mesma altura aqui do ponto de pressão para cá. Foi o que ensinaram para vocês, na verdade.
verdade? É verdade. Os professores que disseram isso está certo. Por causa que eu tenho que considerar que existe um erro associado a uma variação de altura. Certo? Só que esse erro é não significativo para gases. Para gases. Então não se esqueçam. Se eu tiver o líquido, como o ρ do líquido é muito maior do que o ρ de um gás ou vapor, essa consideração é importante para líquidos. Mas para gases ela é desprezível. Tá certo? Por causa que a altura de uma coluna de gás ela tem um peso insignificante. Tá? Por causa da massa específica do gás ser muito menor que a massa específica de qualquer líquido. Tá? Já a serpentina ela absorve o esforço do golpe de Ariete. Por quê? Por causa que ela se deforma, né, absorvendo parte do impacto. Tá certo? Por isso que eu vou lá e coloco o Bourdon aqui. Tá certo? Coloco o Bourdon aqui. Aí a pressão eu coloco aqui, a tomada de pressão aqui, e ela vai absorver o impacto. É assim que funciona a serpentina. Bom, em alguns casos, os fluidos de processo eles não podem entrar em contato direto com o elemento medidor de pressão, seja um diafragma, um fole ou um tubo Bourdon. Por quê? Porque os fluidos podem ser corrosivos ou podem ser de altíssima viscosidade que pode bloquear o mecanismo, falseando a medida indicada. Então, neste caso, a gente usa selos. Selos de proteção. Então, a gente tem selos líquidos, que são selos que usam o princípio de que a pressão se transmite adiante, o princípio de Pascal, tá certo? Então nós podemos ter selos que usam fluidos que são mais densos do que a água ou menos densos do que a água, tá certo? Então, caso A, líquido de selagem é mais leve que o fluido de processo. Então o que acontece? Eu tenho aqui a pressão entrando, está aqui o meu líquido de medição, pode ser glicerina, e aí a pressão aumenta e aqui eu tenho um líquido mais leve do que o líquido de medição mais pesado. Então, eu podia ter aqui, por exemplo, podia ter água aqui e glicerina aqui. Porque a água tem uma massa específica menor do que a glicerina. Tá? Se eu inverter as tomadas e manter os fluidos, aqui eu tenho água e aqui eu tenho glicerina. Aí a tomada de pressão, eu vou ter aqui no caso o líquido de selagem mais pesado que o fluido de processo. E aí, aqui eu estou considerando que o fluido de processo é água, tá? Nos dois casos, eu estou considerando que o fluido de processo é água. Tá? Óbvio que a água é glicerina. Essa glicerina ela tem que estar insolúvel em água. Eu poderia usar, além de usar glicerina, eu posso usar outros fluidos. Normalmente são usados etileno glicol, tá? Etileno glicol, que é o anticongelante que se usa normalmente como aditivo em água de carros. Aqui o meu etileno glicol está com um OH demais, tá? Agora sim, vou fazer direito. Tá? Esse aqui é o etileno glicol. Tá? Se usa como aditivo na água dos carros para aumentar o ponto de ebulição. Hoje em dia os carros trabalham com motor a temperatura maior do que o ponto de ebulição da água. Por isso que o fluido de refrigeração dos carros hoje em dia leva como aditivo etileno glicol. Meta-xileno, né? E querosene. Querosene se usa bastante. Querosene é aquela fração que se usa da destilação do petróleo, se usa como querosene de aviação, por exemplo. Tá? É o combustível usado para aviões. Uma faixa de destilação entre a gasolina e o diesel, tá certo? Querosene. Tá? Bom, também são exemplos de elementos de vedação. E aqui eu trouxe esse material para que vocês tenham um contato a respeito desse conhecimento de mecânica. Né? Esse aqui é o retentor. Tá? Retentor. Esse aqui é o selo mecânico. Essa aqui é a gacheta. Tá? Gacheta. E aqui eu tenho um outro retentor aqui. Então, esses elementos de vedação vão ser elementos acessórios que vão permitir eu ter dispositivos mecânicos que entram em contato com fluidos. E esses fluidos não vão vazar de uma bomba, não vão vazar de um selo, não vão vazar, entendeu? Então, retentores se usam muito em
em eixo de carros e eixo de caminhões. Selos mecânicos se usam muito em bombas. Gacheta se usa muito em bomba. Então, qual é a função da gacheta? A função da gacheta é ela ser colocada entre duas peças que têm contato e ela não vai deixar o líquido vazar. Tá certo? Bom, vocês devem conhecer e devem estar acostumados com o conceito de fita de Teflon. Né? Vocês devem estar acostumados com o conceito de fita de Teflon. Né? O que acontece? Quando a gente... estava procurando a minha aqui, não achei. Quando a gente vai colocar um material com rosca, tá certo? A gente, por exemplo, tem uma conexão rosqueada aqui. Tá certo? Tem uma conexão rosqueada. Então, antigamente, antes da disponibilidade da fita de Teflon, o que o pessoal fazia? O pessoal passava um barbante aqui. Usava o princípio da gacheta. Então, toda vez que eu tiver uma peça que for entrar em contato com outra, eu passo a gacheta. A gacheta desliza. Observe que a cor da gacheta mostra claramente que ela tem grafite. Tá? Então, a gacheta desliza. Tá? Então, vamos lá. A gacheta é uma junta de separação entre duas peças montada uma sobre a outra. Geralmente, as juntas recebem o nome de gachetas quando tem a função de vedação. Existem diversos materiais usados para a construção de gachetas. O selo mecânico já é um dispositivo mecânico de forma cilíndrica de alta tecnologia, como eu mostrei para vocês, que é usado para a construção de bombas. Toda vez que eu for mexer numa bomba centrífuga e for montar e desmontar ela, né, eu vou acabar tendo que recolocar e alocar um novo selo mecânico. Tá? Já o retentor é uma peça de borracha especial usada para a vedação de óleos e graxas na linha automotiva de rodas, motores, caixa de câmbio, caixa de direção e assim por diante. Tá? Que é essa primeira peça aqui. Então, eu preciso que vocês reconheçam o formato. O retentor é esse aqui. Tá? Esse aqui é o retentor. Esse aqui é o selo mecânico. E essa aqui é a gacheta. Tá? Bom, para evitar o contato do líquido corrosivo com o medidor de pressão, uma opção é usar um diafragma flangeado, né? Então está aqui um diafragma, ó, como um selo. Então nós vamos ter a tomada de pressão e esse diafragma vai transmitir a pressão para o meu manômetro que vai estar colocado aqui, não entrando em contato com o fluido de processo, que é o fluido corrosivo. É uma outra opção de selo. Um assunto muito importante é a questão de que, até o seguinte momento, eu não apresentei como que eu vou utilizar, ou como que seriam produzidos os sinais de pressão para uso em automação e controle. Então, os dispositivos chamados transmissores de pressão, que são aqueles dispositivos que no PNID aparecem como PT, transmissores de pressão, tá certo? Eles baseiam o seu funcionamento no movimento ou deformação de elementos mecânicos, elásticos, quando submetidos à pressão e esforço. Então, eles vão receber um sinal de pressão e vão gerar um sinal elétrico. Então, o transmissor de pressão, ele transmite o sinal de pressão adiante. Essa deformação, ela é proporcional à pressão aplicada de acordo com a lei de Hooke, né? Então, a deformação é proporcional à pressão aplicada. E ela tem que ser convertida antigamente num sinal pneumático, hoje em dia num sinal eletrônico padronizado, tá? Que pode ser enviado à distância. Então, existem vários transmissores de pressão pneumáticos que eu não vou abordar aqui. Eu vou começar abordando o transmissor baseado no string gauge, o transmissor eletrônico de pressão do tipo extensométrico. Esse transmissor de pressão ele tem um dispositivo que é um sensor, um string gauge, que está lá no interior dele, tá certo? E o que acontece? Aqui eu tenho a tomada de pressão, e essa tomada de pressão vai fazer com que haja deformação do string gauge, que a gente viu anteriormente, que ele é um dispositivo de ordem zero, capaz de transformar uma deformação dele em sinal de resistência elétrica, e através desse conector elétrico vai ter o sinal de pressão que foi transmitido a partir do uso do transmissor extensométrico. Esse transmissor extensométrico ele é uma evolução dos antigos transmissores pneumáticos. Mas existe uma evolução maior ainda, que é o transmissor eletrônico de pressão do tipo capacitivo, que funciona baseado na variação da capacitância que se introduz em um capacitor quando se desloca uma de suas placas em consequência da aplicação de pressão.
A pressão do processo é transmitida, então, através do movimento e deslocamento do elemento mecânico elástico, um diafragma isolador, cujo interior é cheio de óleo ou silicone, para o diafragma sensor localizado no centro da célula. A pressão atmosférica, que pode ser usada como referência, é transmitida da mesma maneira pelo segundo diafragma isolador para o outro lado do diafragma sensor. Esse deslocamento das placas desse capacitor ele é mínimo, menor do que 4 vezes 10 da menos 3 polegadas, e é proporcional ao diferencial de pressão aplicado sobre ele, que por sua vez variará em função da pressão aplicada nos diafragmas isoladores. Então o texto de explicação é complicado, mas o desenho é simples. A gente usa a capacitância entre placas, tá certo? Para transmitir a pressão. Então, a gente tem um diafragma isolador de um lado e um diafragma isolador do outro lado. A pressão aumenta. Então, eu estou usando o que aqui? Um instrumento de medição de pressão diferencial. Tá? A capacitância vai variar e nós vamos ter um equipamento para medir capacitância. É assim, é bem simples. A ideia é genial. A simplicidade é a principal característica, né? Literalmente, menos é mais. Então, o transmissor eletrônico de pressão do tipo capacitivo funciona baseado na variação da capacitância que se introduz em um capacitor quando se desloca uma de suas placas em consequência da aplicação de pressão. A pressão do processo é transmitida através do movimento e deslocamento de um elemento mecânico elástico, diafragma isolador, cujo interior é cheio de óleo ou silicone, para um diafragma sensor localizado no centro da célula. A pressão atmosférica de referência é transmitida da mesma maneira pelo segundo diafragma isolador para o outro lado do diafragma sensor. O deslocamento do diafragma sensor, menor do que 0,004 polegadas, ou seja, da ordem de 0,01 milímetros, é proporcional ao diferencial de pressão aplicado por ele, que por sua vez variará em função da pressão aplicada nos diafragmas isoladores. Então, o transmissor eletrônico de pressão do tipo capacitivo, ele transforma o sinal de pressão num sinal de corrente usando um princípio capacitivo. Então, eu vou ter um sensor de capacitância, eu vou medir capacitância, essa capacitância vai estar relacionada com a pressão. E aí essa capacitância ela vai ser expressa depois no sinal elétrico, pode ser de tensão ou pode ser de corrente, é mais comum de corrente, na faixa de 4 a 20 mA. Tá? Bom, vamos agora falar de medidores especiais. Tá? Então, falar dos sensores eletrônicos. Falar do BMP-180. Vocês devem saber que existem dispositivos eletrônicos como celulares, certo? Celulares, que alguns que têm sensor de pressão. Esse aqui, particularmente, né, o meu Moto X2 aqui não tem. Mas eu já tive um Moto X que tinha, tá? Sensor de pressão. E aí o sensor BMP 180 é um sensor desse. Vamos ver como ele funciona. Bom, e o nome dele é BMP porque ele é um sensor de pressão da Bosch da Alemanha. Tá? Então ele é projetado para ser conectado diretamente ao microcontrolador através de uma interface I2C. Podia ter dado um trabalho de I2C, esqueci. Na próxima vez eu dou um trabalho de I2C. Tá? A pressão e a velocidade de temperatura são compensados por dados de calibração na memória EPROM do BMP. O BMP consiste de um sensor piezo-resistivo, ou seja, usa o efeito piezoelétrico. O efeito piezoelétrico é aquele efeito associado quando tem um cristal que recebe uma deformação e transforma isso numa tensão. Né? Cristais de quartzo têm essa característica. Tá? A gente faz eles sofrerem um esforço e eles devolvem com uma tensão. Tá? O interessante é o tamanho do BMP. Então, essa aqui é uma placa de montagem de circuito, isso aqui é um lápis. Isso aqui é um lápis. Isso aqui é a plaquinha que a gente compra do BMP 180, certo? E esse aqui é o sensor. Vamos dar um zoom. Essa aqui é a tomada de pressão. Então, esse sensor BMP 180 ele é muito usado para barômetros, para medição digital de pressão atmosférica. Por isso que ele é aberto, certo? Então, esse desenvolvimento desse tipo de sensor, como esse BMP 180 da Bosch, ele mostra claramente uma coisa chamada micromecânica.
micromecânica. Micromecânica, tá? O pessoal gosta muito hoje de falar de nanotecnologia. Tá? Nanotecnologia é um campo muito importante, muito interessante de pesquisa. Mas em aplicação, hoje em dia, a gente tem muitos dispositivos micromecânicos sendo usados. Muitos dos sensores que a gente tem nos celulares são dispositivos que foram desenvolvidos com micromecânica. O giroscópio, por exemplo, do celular, tá? Ele funciona com micromecânica. Um outro exemplo de pressão, de medidor de pressão eletrônica é o sensor do tipo Pirani. O sensor do tipo Pirani ele vai conseguir medir pressões absolutas muito baixas. Então ele vai permitir medir vácuo. Então ele é interessante para aplicações onde a gente vai medir pressões muito baixas. E ele é interessante. Vamos explicar como ele funciona. O Pirani é um medidor robusto de condutividade térmica, usado para realizar a medição de pressão de sistemas que estão no vácuo. Foi inventado por Marcelo Pirani em 1906. Então, observe, em 1906, Pirani não tinha toda essa eletrônica que a gente tem hoje em dia. Tá? O Pirani tem como fundamentação a condutividade térmica dos gases como sendo indicador de sua pressão, ou seja, a dependência entre a pressão e a habilidade que um gás possui em conduzir calor. Esse tipo de medidores são utilizados para medição de pressão até 10 a menos 4 torr. Então, observe, um torr equivale a 1 milímetro de Hg. A gente está falando de 0,0001 milímetro de Hg, ou seja, é uma pressão absoluta baixíssima. É um vácuo muito alto. Tá? Como é que é a construção dele? Bom, no medidor de Pirani, 2 filamentos atuam como resistências elétricas em 2 ramos de uma ponte de Edstone, que é o circuito aquele que eu mostrei lá na aula de dinâmica de resposta do instrumento para o string gauge. Esses são os filamentos de referência, imersos em uma pressão fixa, enquanto que os filamentos de medida são expostos ao sistema de gás. A corrente através da ponte aquece ambos os filamentos. As moléculas do gás atingem os filamentos aquecidos e retiram parte do calor, variando a temperatura e assim variando a resistividade elétrica do filamento, de acordo com o que eu ensinei na última aula. Se a pressão do gás ao redor do filamento de medida não está idêntica à que está ao redor do filamento de referência, a ponte desbalanceia, e o grau de desbalanceamento é o indicativo da medida de pressão. Na realidade, medidores Pirani eletricamente modernos ajustam o desbalanceamento e usam a corrente necessária para levar ao balanceamento como uma medida de pressão. Então funciona assim, ó. Eu só consegui um diagrama em alemão. Tá? Então aqui a gente tem a tomada de pressão, aqui está o filamento que vai variar a resistência elétrica, então a condutividade térmica vai variar nessa câmara, está aqui nessa câmara, aqui eu tenho a ponte de Edstone desbalanceada, aqui eu tenho um circuito amplificador, e aí eu vou ter o comportamento da pressão medido pelo instrumento. Então observe que para ter feito isso em 1906, né, Pirani fez um trabalho bastante significativo. Né? Bom, para encerrar, nós vamos falar de calibração, rapidamente. Calibração de medidores de pressão. Então, a gente pode fazer calibração pela comparação com o elemento mecânico de medição direta, o tubo em U, utilizando-se um peso morto, e comparação com o manômetro padrão. Então vamos ver. Se eu vou usar o tubo em U, aqui eu tenho o quê? Eu coloco aqui o tubo Bourdon por problema, né? manômetro de tubo de Bourdon, que eu quero calibrar. E aí a gente submete uma pressão, e aí eu leio a pressão aqui na coluna de fluido e vejo qual é a leitura do equipamento. Esses manômetros de tubo em U, eles têm um ponteiro aqui no meio. Então a gente consegue ajustar o mecanismo dele, porque com uma chave de fenda a gente mexe no parafuso que tem ali no meio. A gente regula ele para fazer a calibração dele, de forma a fazer essa calibração em uma pressão baixa, uma pressão média e uma pressão alta. Certo? A gente sempre usa 3 pontos para calibrar o instrumento. Tá? Esse aqui é o procedimento de calibração contra o elemento de medição direta. Bom, uma alternativa é usar uma prensa. Essa aqui é uma prensa que vai usar o princípio de Pascal. Tá certo? Então, o que a gente tem? A gente tem óleo. Tá? Isso aqui é óleo. Tá?
e os pesos aqui. Então eu sei que eu estou colocando uma quantidade conhecida de pesos. E o que, que se faz? A gente regula, tem todo esse mecanismo aqui para colocar a quantidade de óleo e não ter ar aqui. Não pode ter ar, sem ar aqui, porque ar forma bolhas e o ar é compressível. Eu preciso de um líquido que seja incompressível. E aí, porque a pressão é transmitida por líquidos incompressíveis. Esse é o motivo, por exemplo, que o freio do carro não pode ter ar nunca. Por isso que a gente sangra o circuito de freio do carro, para retirar o ar dali de dentro, porque senão o carro não vai frear. Tá certo? Bom, aí o que a gente tem? A gente vai colocar aqui um peso conhecido, uma massa conhecida, e aí a gente sabe a área, então a gente vai saber qual é a pressão, tá certo? E aqui se coloca um manômetro de Bourdon desconhecido. Então, a gente vai acrescentando pesos e vai vendo qual é a pressão que é lida pelo manômetro. Então, a gente sabe a pressão aplicada e lê no manômetro que está sendo calibrado. Essa aqui é a calibração usando peso morto, usando a prensa de Pascal para esse fim. E a terceira possibilidade é usar esse dispositivo aqui, que é um dispositivo que vocês veriam lá no laboratório de operações unitárias, tem lá em cima de um armário. Tá certo? Então, isso aqui tem no laboratório de operações unitárias. Tá? A gente tem aqui um reservatório de óleo. E preso nesse volante aqui tem um helicoide. Sabe um saca-rolha? Sabe? Um saca-rolha? Quando a gente gira esse volante, tá? O helicoide empurra um parafuso para dentro do manômetro, para dentro desse reservatório de líquido, aumentando a pressão. E aí a gente coloca um manômetro padrão aqui na esquerda e um manômetro desconhecido aqui na direita. E a gente compara os dois. E eles têm que dar as medidas iguais. E aí a gente regula no ponteiro do manômetro problema através daquele parafuso que eu falei para vocês. Tá certo? Bom, então essa foi a aula de pressão, medição de pressão. Né? Medição de pressão. Vocês têm todo o material que eu uso, vocês têm à disposição no blog. Então, essa aula, o PDF dessa aula e o PDF das aulas anteriores está disponível no blog já. Porque eu sempre uso os mesmos materiais. Eles podem ter evoluído um pouquinho, ser ligeiramente diferentes, terem sido editados, mas os materiais estão no blog. Acessem rdpf.wordpress.com e vocês vão ter acesso aos materiais, inclusive aquele vídeo que eu falei sobre confecção de manômetros. Tá certo? Agradeço muito quem chegou até aqui. Tá? Meu muito obrigado. Qualquer dúvida, me contate em Renato Dutra Pereira@gmail.com. Tudo de bom.